Olá, você vai acompanhar agora mais um episódio do podcast Opinião do Especialista, um conteúdo da Academia Digital Einstein. Eu sou Fernanda Gushkin, aluna da Fixai, e hoje vamos falar sobre transplantes de medula e CAR T-cells em mieloma múltiplo. Para isso, convidamos o Dr. Nelson Hammerschlag, coordenador do Programa de Hematologia e Transplantes de Medula Óssea do Hospital Israelita Albert Einstein. Dr. Nelson, muito obrigada pela presença. O prazer é todo meu, estou à disposição. Primeiramente, Dr. Nelson, o que é o mieloma múltiplo? Como que é feito o diagnóstico e qual o prognóstico dessa doença? Muito bem, o mieloma múltiplo é uma doença maligna, um câncer do sangue. Ele se dá especificamente numa célula, que é um tipo de glóbulo branco chamado plasmócito, e esses plasmócitos eles evoluem de forma clonal, invadindo então a medula óssea e produzindo no paciente alterações ósseas, produzindo geralmente anemia, por conta de essas células ocuparem o espaço da fabricação da medula, produzindo um pico monoclonal de proteínas, que pode ser de cadeia pesada, de cadeia leve ou os dois, porque o plasmócito é a fábrica das imunoglobulinas e dos anticorpos, e podendo, com essas alterações, induzirem também o depósito dessas proteínas, principalmente as cadeias leves no rim, levando à insuficiência renal. Então, normalmente, o que esses pacientes têm de clínica? Eles têm dores ósseas, geralmente, eles têm anemia, eles podem ter insuficiência renal, eles podem ter cálcio alto pela invasão dos ossos e muito mal-estar, né? É óbvio que nem todo paciente tem todas essas características, alguns deles têm só anemia, outros só insuficiência renal, outros só dores ósseas, cada paciente tem que ser visto de forma personalizada. O diagnóstico desse paciente, ele é feito através desses achados nos exames de sangue, que é, por exemplo, anemia, os achados da proteína monoclonal, mas nós temos também que achar o número de plasmócitos elevados, plasmócitos clonais na medula óssea, que tem que ter acima de 10%. Mas isso não basta. Se o paciente tem só o pico monoclonal, ele é classificado como gamopatia monoclonal de caráter indeterminado. Se ele tem o pico monoclonal e tem mais de 10% de plasmócitos na medula e não tem mais nada, ele é classificado como mieloma assintomático, e aqueles pacientes que têm ou alterações muito importantes do número de plasmócitos na medula, com mais de 60%. Aqueles pacientes que têm uma relação das cadeias leves livres muito altas, nós calculamos acima de 100. Aqueles pacientes que têm múltiplas lesões ósseas, aqueles pacientes que têm anemia ou insuficiência renal ou cálcio alto, esses pacientes têm, então, o chamado mieloma múltiplo sintomático, que é o nosso foco de tratamento. Como é que nós prognosticamos essa doença? De várias formas. Nós temos um tipo de fator prognóstico, que é chamado ISS, que é basicamente medido pelos níveis de albumina e de beta-2 microglobulina. Então, quando você tem as duas alteradas, o prognóstico é ruim. Quando você tem uma delas, o prognóstico é intermediário. Quando nenhuma delas, o prognóstico é bom. E a outra forma de você prognosticar é através dos achados do cariótipo e da citogenética através do FISH, que podem, então, mostrar fatores adversos dessa doença e poder dizer para a gente de antemão que esse paciente requer um maior cuidado. Uma das principais alterações que merece um cuidado muito especial são os pacientes que têm alteração do P53, que, como todos nós sabemos, é uma alteração que induz a tumores, de uma forma geral, mais agressivos, independentemente do seu tipo de tumor. Então, basicamente, é isso para responder a sua primeira questão.
Excelente. Com certeza, compreender como funciona a doença, quais os achados clínicos e exames laboratoriais para um correto encaminhamento para o hematologista é essencial para qualquer profissional da saúde. Muito bom o esclarecimento. Agora, para a segunda pergunta, você poderia explicar quais as linhas de tratamento clínico nós temos para o mieloma múltiplo? Olha, eu vou explicar para vocês de uma forma muito simplista, que é a forma que eu costumo usar até mesmo para os meus pacientes, né? Então, eu normalmente, depois que eu conto esse diagnóstico e o que vai acontecer com eles, eu sempre digo para eles que a gente tem que considerar duas questões: o pode e não pode, né? Quem pode e quem não pode, sendo que poder, nesse caso, é uma coisa boa. Poder o quê? Fazer um transplante autólogo de medula óssea. Então, apesar de o tratamento do mieloma ter evoluído brutalmente nos últimos anos, né, o transplante de medula óssea autólogo, que surgiu nos anos 90, eles permanecem até hoje como uma excelente opção de tratamento. No entanto, pessoas que são frágeis, porque hoje em dia a gente não considera mais nem a idade cronológica, a gente considera a idade funcional. Então, pessoas que têm fragilidade, ou que são muito idosos, ou que têm comorbidades importantes, eles não podem fazer o transplante. Então, eles têm que fazer outro tipo de terapia. Então, essa é a primeira pergunta que a gente tem que responder. Então, vamos primeiro falar dos que podem. Aqueles que podem, a primeira coisa que você faz é trazer a doença a redução maior possível que você consegue, né? E hoje tem vários esquemas de tratamento para fazer isso, que nós chamamos de esquemas com 3 remédios ou com 4 remédios, né? Eu vou citar 2 deles, porque são os principais que nós utilizamos aqui no Hospital Israelita Albert Einstein, um com 3 drogas, que é o bortezomib, a lenalidomida e a dexametasona, e um com 4 drogas que utiliza o daratumumab, a talidomida, a dexametasona e o bortezomib, né? Então, assim, só para vocês entenderem um pouquinho o que cada uma dessas drogas faz, é o seguinte: nós temos os IMIDs. Os IMIDs são drogas que são imunomodulatórias, né? A primeira delas que foi utilizada em mieloma múltiplo foi a talidomida. Todo mundo sabe que a talidomida, lá nos anos 60, ela foi capaz de originar fetos mal formados, porque ela era um remédio utilizado para náusea em gestantes. E, infelizmente, foi a partir do uso da talidomida que basicamente, o sistema de farmacovigilância se tornou mais importante em todo o mundo, né? A segunda, então nós temos aqui a talidomida, depois nós temos a lenalidomida, nós temos hoje também a pomalidomida, todos esses são imunomoduladores. Depois você tem os inibidores de proteosoma. É muito importante o inibidor de proteosoma, porque ele é como se fosse uma drogas que consertam o DNA, né, da célula, que é quem produz a doença. Então, através do inibidor do proteosoma dessas células, você consegue melhorar os pacientes. O principal representante disso é o bortezomib, mas nós temos também a possibilidade de usar o carfizomib, né? E, finalmente, dentre essas drogas, a gente tem, das drogas diferentes, é o daratumumab, que eu citei, que faz parte de um grupo de drogas que não tem só o daratumumab, tem outras drogas também, que são anti-CD38, que o CD38 é um marcador, uma proteína que tem no plasmócito do doente. Então, você tem uma terapia-alvo. Mas, talvez, de todos esses remédios aí mais elaborados, o mais importante deles seja o corticoide, que é a dexametasona. Ele é muito importante. Para vocês terem uma ideia, no passado, eu mesmo tratei muito paciente com mieloma, pelo menos nessa fase inicial, antes do transplante, só com corticoide. Então, é um remédio importante
para esses pacientes. Então, esses são os dois esquemas que a gente utiliza e depois vai para um transplante autólogo, no qual você coleta as células do cidadão, as próprias células, você faz isso através de estimular a célula-tronco a sair para o sangue, você faz, então, uma quimioterapia com uma droga chamada melfalano. Os mielomas são muito sensíveis ao melfalano em altas doses, e depois você repõe essa célula. E depois, então, do transplante, você pode ou não fazer uma consolidação com essas drogas que eu já citei ou outras, e depois fazer uma manutenção. As principais drogas que são utilizadas para manutenção é a própria lenalidomida ou bortezomib. Por outro lado, você tem os pacientes que não são candidatos ao transplante. Então, esses pacientes, nós também, na nossa instituição, nós podemos utilizar uma possibilidade, é o próprio VRD, uma outra, que é o bortezomib, Revlimid, que é a lenalidomida dexametasona, mas nós também podemos usar algumas drogas, algumas composições com melfalano comprimido, que é o mesmo melfalano utilizado endovenoso no transplante, mas que pode ser utilizado ou com talidomida e dexametasona, ou com o bortezomib e dexametasona, ou outras composições que possam ser utilizadas. Tem vários esquemas e várias medicações. Hoje, nós já temos... isso é o tratamento inicial. No entanto, você tem o tratamento daqueles pacientes que recidivam a doença, né? Porque o mieloma se tornou uma doença crônica. O paciente vai recidivando a doença e vai sendo tratado. A não ser aqueles pacientes que têm P53 e muito mau prognóstico, são pacientes que vivem aí anos e anos e anos, e você vai fazendo trocas de tratamento utilizando exatamente esta classificação de remédios. Hoje você tem outros tratamentos, principalmente aqueles voltados para um alvo que existe na célula do mieloma chamado BCMA. Então, você tem as chamadas terapias-alvo, das quais uma delas já está aprovada nos Estados Unidos, a gente está usando aqui no Brasil ainda em pesquisa, que é o belantamab, mas tem também os anticorpos biespecíficos e o CAR-T-cell, que utiliza esse mesmo alvo. Existem outras drogas que são menos utilizadas, mas que também podem ser incorporadas, como bendamustina e outros remédios, no tratamento do mieloma múltiplo, em casos específicos de recidiva e de pacientes refratários. Eu citei aqui já o carfizomib, falei do daratumumab, que é o anti-CD38, tem um novo anti-CD38 que foi recém lançado aqui no mercado. Assim você tem uma série de opções para ir fazendo tratamentos no seu paciente. Excelente. Além desses tratamentos, você poderia aprofundar um pouco mais sobre a terapia celular, transplante alogênico no mieloma múltiplo? Bom, o transplante alogênico no mieloma múltiplo é uma exceção, né? Nós exclusivamente utilizamos para aqueles pacientes de muito mau prognóstico e que têm um doador ideal, né? Então, nesses casos, nós podemos, então, fazer o transplante alogênico, que, teoricamente, é uma terapêutica curativa. Então, você tendo um paciente jovem que possa ser submetido a isso, que esteja em boas condições, é uma excelente tentativa. E a terapia celular, a gente pode dividir em dois grupos. Uma é o uso das células NK, que são as células natural killer, que podem ser utilizadas no mieloma múltiplo, ainda de forma experimental, e o CAR-T-cell, que foi agora aprovado nos Estados Unidos, com foco no BCMA, mas que deve ter um segundo CAR-T-cell que já está aí em fase de aprovação, tanto nos Estados Unidos e na Europa, como aqui no Brasil também, e que os resultados são excelentes, né? Para vocês terem uma ideia, o CAR-T-cell chega a dar uma taxa de resposta de mais de 85% em pacientes amplamente tratados e com uma sobrevida de progressão de doença bastante razoável.
Excelente. Realmente as terapias celulares com novos trials surgindo, novas aprovações pelo mundo todo mostram quão promissores são esses tratamentos. E por último, a última pergunta seria: quais outras doenças que podem ser tratadas com terapia celular na hematologia? Bom, a terapia celular, ela tem sido amplamente utilizada na hematologia. Eu falei das células NK, elas podem ser utilizadas não só no mieloma, na leucemia mieloide aguda, até em tumores sólidos, não hematológicos. Pode ser utilizada adjuvante ao transplante para evitar recidivas, mas ainda tudo isso de maneira experimental. Por outro lado, nós temos também em nível experimental, a utilização de células dirigidas contra vírus, células T dirigidas contra vírus, contra citomegalovírus, BK vírus, Epstein-Barr, adenovírus e assim por diante, que são bastante utilizadas em pacientes que estão muito imunossuprimidos e que não estão respondendo aos antivirais. É o caso dos pacientes que receberam transplante de medula óssea e que podem precisar dessas terapias. Mas a que é mais utilizada em hematologia são os CAR-T-cell, como você falou, né, que é uma terapia celular no qual você utiliza alvos específicos associados a uma espécie de uma ativação da célula T, né, para que você possa atacar determinados alvos. Então, hoje já estão liberados produtos para a leucemia linfocítica aguda, tanto nas crianças, no adulto jovem, quanto nos adultos, na LLA. Já estão também aprovados para linfoma, né? Vários produtos também de CAR-T-cell. Existem também produtos de CAR-T-cell que são acadêmicos, que não são da indústria farmacêutica. Nós aqui no Einstein estamos desenvolvendo alguns produtos acadêmicos, tanto para mieloma quanto para leucemia linfocítica aguda e linfoma. E existem algumas doenças no qual o CAR-T-cell ainda está engatinhando, mas que deve ir para frente, que é, por exemplo, na leucemia mieloide aguda e mesmo na leucemia linfocítica crônica, que paradoxalmente foi a primeira doença em que se utilizou CAR-T-cell, mas que, na verdade, como os resultados não foram o que se esperava, ainda agora está se procurando formas de se otimizar o CAR-T-cell na leucemia linfocítica crônica. Então, eu acho que, basicamente, com isso, eu acho que eu respondo a sua quarta questão, sua última questão. É isso? E fico à disposição. Muito bom, doutor Nelson. Aí da Academia Digital Einstein. Muito obrigada, doutor Nelson. Você gostaria de fazer recomendações finais sobre alguma plataforma ou alguns artigos interessantes para o público? Sim, bom, eu acho que tem várias formas de você procurar mieloma em revistas especializadas de hematologia. As principais que a gente utiliza é a revista Bloods, né? A BMT e a BBMT, que são revistas de transplante, a hematológica, que são revistas que a gente indica, a plataforma da Associação Americana de Hematologia, da Associação Brasileira de Hematologia e também da Sociedade Brasileira de Transplante de Medula Óssea, e eu não podia deixar de citar aqui as duas iniciativas Einstein, que é a Academia Digital, que já está disponível, e também a nossa plataforma digital da hematologia, que é o Hematolog, que eu convido todos a visitar e se cadastrar, que é o www.hematolog.app. Muito obrigado, tá, Fernanda? Muito obrigada, Dr. Nelson. Esperamos que tenha gostado do episódio. Para conhecer mais conteúdos gratuitos oferecidos pela Academia Digital Einstein, acesse academiadigital.einstein.br.